Hallelujah. Blessed listeners, thank you for listening to Jesus is Lord Radio. 105.3 and 105.9 FM, the only radio station that is preparing the Church of Christ in righteousness and holiness for the glorious coming of the Messiah. My name is Pastor Luciane Toledo, and this is your blessed program, A Letter to the Portuguese-Speaking Nations. Welcome on board. The Lord bless you. Aleluia! Abençoados ouvintes, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, Jesus é Senhor, 105.3 e 105.9 FM, o único canal de comunicação que está preparando a Igreja de Cristo em justiça e santidade para a gloriosa vinda do Messias, para entrar no reino de Deus para as bodas do Cordeiro de Deus. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Bem-vindos a bordo. Amados ouvintes, amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, o tremendo Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, Ele que escolheu Israel e fez Jerusalém o centro da terra. Ele tem falado incessantemente com a Igreja de Cristo através dos seus dois mais temíveis profetas do livro de Apocalipse 11. E a conversa entre a sala do trono de Deus no céu e a terra tem intensificado a cada dia. Amados, neste último mês, o Senhor tem falado quase que diariamente e tem anunciado incessantemente que o tempo acabou e que todos agora se preparem para uma grande visitação da nuvem do próprio Deus Pai, que está vindo visitar a super mega reunião de avivamento no final deste ano de 2018, início de 2019, em Nakuru, Quênia, trazendo um grande derramar da última glória, da última unção do Espírito Santo de Deus, para preparar a igreja para o arrebatamento, para a vinda do Messias. Então, amados irmãos, isto são breaking news. Estas são maravilhosas notícias. O Senhor Deus Jeová Yahweh falou com os seus dois tremendos profetas a respeito desta mega reunião que está vindo em Nakuru, Quênia. E nesta conversa, o Senhor Jeová levantou-os para dentro do reino do céu, a partir da terra, para dentro do céu, o lar dos justos, o lugar para onde todos nós, amados irmãos, tanto ansiamos chegar. O lugar para onde todos aqueles que estão ouvindo esta voz estão se arrependendo, estão obedecendo e se preparando com seriedade, com sinceridade, em justiça e santidade, em zero tolerância ao pecado. Todos eles estão se preparando agora para entrar. E nesta conversa, o Senhor falou com os seus dois servos e ele estava muito próximo, ombro a ombro com eles. E então, ele mostrou como que ele está vindo para visitar a reunião em Nakuru. E então, os tremendos profetas do Senhor Deus Yahweh puderam ver a tremenda nuvem de Deus deixar o céu.
A nuvem que veio e desceu como uma nuvem enorme. E então, enquanto o Senhor Deus desce até a terra, o alvo dele é a reunião em Nacuro. Então ele vai estreitando acentuadamente, assumindo uma forma pontiaguda, como que de uma flecha agora, enorme. É por um lado como um funil, mas quando ele desce, ele vai estreitando como um tornado, e então o próprio Deus Pai vem direto para visitar os seus servos no altar em Nacuro, Quênia. Porque os profetas do Senhor viram esta tremenda nuvem de glória, como nuvem de fumaça, enorme. E quando ele desce, ele começa a formar como que uma ponta, até que ele repousa sobre os seus servos no altar do Senhor em Nacuro. Então ele os toca e os cobre completamente. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, a Bíblia promete um tremendo, nunca antes visto avivamento do Espírito Santo, o último derramar, a última unção, a última glória que viria para arrancar a Igreja de Cristo e a humanidade da apostasia mortal, do sono da morte que eles estavam, para despertá-los, para se preparar para a vinda do Messias antes do grande e terrível dia do Senhor. Porém, ninguém sabia como que este avivamento viria. Seria em toda a terra? Seriam todos? Todos falariam a mesma coisa? Mas, amados irmãos, nós estamos vendo que nestes dias o Senhor tem olhado na terra e não tem encontrado um povo que ele possa chamar de seu povo. Então, neste tempo, amados irmãos, muito recentemente, o Senhor Deus, Jeová Yahweh, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o tremendo Deus de Israel, deu uma tremenda visão, uma tremenda visitação aos seus servos, onde ele mostrou que agora ele encontrou na terra um povo que agora ele pode chamar de seu povo. Ele encontrou um povo nesta terra que está em total obediência aos requisitos, aos padrões celestiais. Um povo que abraçou totalmente a justiça e a santidade através de um profundo e sincero arrependimento de pecado. Um povo que abraçou o profundo, tremendo, poderoso evangelho da cruz e do sangue de Cristo e recebeu poder para agora andarem em total santidade através do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, isto para as outras nações da terra é um alarme tremendo, porque nesta hora o próprio Senhor disse: todas as outras igrejas que estão em pecado irão para o inferno. Todas as outras igrejas que não estão dando ouvidos a esta voz, que está clamando no deserto deste mundo: preparai o caminho do Senhor. Arrependam-se dos seus pecados, abandonem todo o pecado, abracem o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, abracem a justiça e a santidade do Senhor, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Aqueles que não querem ouvir esta voz, que rejeitam o arrependimento, eles estão indo para o inferno. Amados irmãos, eu quero dar um alerta solene para todos os povos e nações de língua portuguesa. Teve um dia, em Gênesis 6, quando Deus decidiu destruir toda a humanidade que estava andando na terra naqueles dias. Toda a humanidade, sem exceção, havia corrompido seus caminhos.
E o Senhor Deus, que tinha feito uma promessa de redenção em Gênesis 3, onde ele viria para esmagar a cabeça da serpente, onde ele viria para novamente levar os seus filhos de volta para ele, viu que toda a humanidade tinha se perdido e não havia ninguém que ouvisse e entendesse. Mas naqueles dias, por causa desta promessa, para que não fossem todos destruídos, mas restasse uma semente, através da qual o Senhor daria sequência ao seu plano de redenção, nesta hora Deus encontra, ele faz nascer Noé. Ele faz nascer aquele que receberia a promessa e passaria adiante. Amados, quando Deus encontrou Noé, um único justo em toda a terra, naquele momento, Deus pôde destruir todo o resto. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para este momento. Finalmente, por causa dos 2 tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh que ele enviou, o próprio profeta Elias, os mensageiros celestiais que ele enviou e estabeleceu na nação do Quênia, esta nação está andando em obediência total a esta voz. E eles estão chegando em um patamar, em um nível, diante de Deus, que o Senhor agora já pode chamá-los meu povo e já pode abençoá-los. Isto significa, amados, que todas as outras igrejas e todas as outras nações da terra agora, cuidado, tomem posição diante de Deus. Decidam de agora em diante ouvir uma só voz para que possamos aprender desta sala de aula chamada Igreja do Quênia. Porque nestes dias desta grande visitação, os 2 tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, eles viram o Senhor Jeová vindo para visitar o seu povo. O próprio Senhor Deus, Jeová Yahweh, Jeová Jireh, Jeová Adonai, o Senhor Deus, Jeová Tsabaoth, o Senhor dos exércitos, Jeová Elion, o grande e poderoso Deus de Israel, ele revelou aos seus 2 tremendos profetas que a sua gloriosa nuvem está vindo desde o céu para visitar os seus servos diante de todas as nações da terra e na frente diante de toda a nação do Quênia. Amados, a última visitação que ninguém sabia como iria acontecer está acontecendo agora bem diante dos nossos olhos. E o Senhor, por sua infinita misericórdia, está despertando um pequeno remanescente em cada nação. E este remanescente está assumindo esta tocha, está acendendo este fogo do Espírito Santo, está recebendo a instrução que vem desta voz e está levando para as suas nações. Não esqueçamos, amados, que há muito pouco tempo atrás, o Senhor Deus prometeu uma tremenda visitação em Lima, Peru. E Deus Pai mobilizou o céu e a terra por mais de 3 meses, avisando vez após vez que quando os seus servos chegassem a Lima, Peru, o céu iria abrir. Eles iriam comandar o céu que abrisse e derramasse a última chuva, a última glória, a última unção do Espírito Santo para preparar a igreja de Cristo para a vinda do noivo, para arrebatá-la até o céu. Porém, esta tremenda visitação, na verdade, é uma tremenda invasão do céu na terra. E foi isto que aconteceu em Lima, Peru. E esta tremenda visitação desvendou
um dos maiores mistérios da Bíblia. Desvendou Malaquias, capítulo 4, versículo 5, Mateus, capítulo 17, versículo 11, Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Estas palavras cumpriram-se diante dos olhos de todas as nações da terra. Deus revelou Elias, o terrível profeta de Jeová Yahweh, o terrível profeta que sempre entra em cena todas as vezes que Deus tem uma missão infalível. Todas as vezes que a redenção do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, está correndo risco, ou chegou o tempo para se manifestar, Deus garante que esta visitação não possa falhar. E quando se trata da redenção da humanidade, Jeová Yahweh, Jeová Elohim, Elolam, o Deus eterno, ele não corre risco. Ele não usa qualquer profeta da terra. Na verdade, ele não usa nenhum profeta dessa terra. Ele envia o seu próprio profeta, o seu próprio mensageiro, para garantir que a missão será bem sucedida. No primeiro livro de Reis, capítulo 17 e 18, nós vemos a horrenda apostasia em que Israel entrou, pondo em risco o povo da aliança através de quem o Messias viria. E quando chegou a plenitude dos tempos, quando o Verbo de Deus se fez carne, quando Deus mesmo iria enviar o seu próprio Filho, nascido de mulher, para executar uma plena e eterna redenção, uma vez por todas, através de um único sacrifício, um sacrifício supremo. Quando este tempo chegou, quem entra em cena novamente? Nós vemos no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Ele está falando de João Batista. Ele virá no espírito e no poder de Elias. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes de volta à sabedoria dos justos, preparando um povo para o Senhor. Aleluia! Qual é a missão deste tremendo profeta que foi no primeiro livro de Reis, capítulo 17 e 18, e depois nós vemos nos evangelhos? Para preparar o caminho do Senhor. Ele aparece na primeira vinda do Senhor, e eis que ele aparece agora novamente. Quando chega agora a hora do fruto do penoso trabalho da alma do Senhor entrar na segurança do céu, ele é enviado novamente. Aleluia! Amados irmãos, este é o amor de Deus por nós. Neste tempo de uma tremenda apostasia, de uma tremenda cegueira espiritual, em que toda a igreja está igualzinha a Israel em 1 Reis 17, igualzinha agora, no tempo quando Jesus veio, eles estavam adorando outro Deus, porque eles adoravam a oferta do altar e desprezavam o altar, eles adoravam o ouro do altar e desprezavam o altar. O mesmo evangelho da prosperidade estava reinando no tempo quando Jesus veio. Agora, o Senhor novamente envia o mesmo profeta para restaurar o altar do Senhor e para passar ao fio da espada os falsos profetas, libertando o povo de Deus, abrindo os olhos do povo de Deus para entender: olha, este não é o verdadeiro Deus, vocês estão adorando um Deus falso.
Então, amados, este é um tempo muito poderoso, muito glorioso, mas também muito perigoso. E nestes dias, nós estamos vivendo o momento do último derramar. E estes tremendos profetas do Senhor, Elias, aquele que foi enviado para libertar a igreja da apostasia, eles viram o Senhor Deus vindo para preparar a igreja pessoalmente, juntamente com os seus 2 profetas, os mais temíveis e mais ferozes profetas que Deus já liberou e que estão andando na terra agora. Oh, amados, como é bom estar acordado neste tempo. Bem-aventurados aqueles que estão sendo despertados e entendendo estas palavras que eu estou falando. Porque é absolutamente crucial que a Igreja de Cristo reconheça o mensageiro. Que ela reconheça aquele que foi enviado, para que ela possa receber de coração aberto a mensagem que ele traz e possa obedecê-lo. Foi assim com João Batista. Eles tiveram que receber um mensageiro, caso contrário, eles tampariam os ouvidos para a mensagem e não seriam salvos e não seriam curados pelo Senhor, como Isaías profetizou. Então, que bênção maravilhosa, que privilégio tão imerecido, que grande generosidade de Deus, vindo agora Ele mesmo. Amados, creiam, o Senhor Deus está andando na terra e está visitando o seu povo. O próprio Deus Pai. E neste momento, os tremendos mensageiros do céu viram a nuvem do próprio Deus Pai descendo para visitar da mesma forma como ele fez no Monte Sinai. Aleluia! Estas visitações, amados, já têm acontecido há muito tempo no Quênia. Já muitas vezes, inclusive, foi fotografada a grande, temível, gloriosa nuvem de Deus em Kisumu, em 31 de dezembro de 2012, na passagem do Ano Novo, depois em Nakuru em 2005 e mais recentemente em Central Park, Nairobi, em julho de 2018. Amados, o Senhor agora está vindo novamente para visitar os seus tremendos servos e para falar com as nações da terra, para que temam os meus servos, obedeçam a instrução com a qual eu os enviei, para que eles possam ir adiante do Senhor por todas as nações, para que então eles possam dispensar, liberar a preciosa instrução que o Senhor Deus do céu, o temível Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele preparou agora para esta hora. E que, amados, não nos enganemos, somente estes profetas, este profeta recebeu. E para que eles possam dar a esta geração a instrução exata a respeito da vinda do Messias e a forma de como a igreja deve se preparar para aquele dia maravilhoso, aquele dia temível, o dia da verdade, aquele dia do acerto de contas, o dia da realidade, quando nós então saberemos quem de fato é nascido de novo, quem realmente tinha o Espírito Santo, quem realmente estava andando em santidade. Aleluia! Aquele grande dia da gloriosa vinda do Messias. Os que forem arrebatados são aqueles como Noé. Ouviram, temeram, se submeteram, se arrependeram e seguiram a instrução à risca. Abandonem o pecado, principalmente o pecado
o pecado sexual que aprisionou a igreja e a humanidade nestes dias. Porque assim como foi nos dias de João Batista, o único profeta que foi enviado por Deus para preparar os corações daquela geração para receber o Messias que viria após ele, hoje também da mesma forma, o Senhor enviou somente uma voz, e somente esta voz está transmitindo a verdadeira instrução para esta hora, quando o Messias agora está vindo para buscar a sua igreja, a sua noiva, o fruto perfeito do penosíssimo trabalho dele na cruz. Amados, não nos enganemos. Naqueles dias, quando Jesus veio em carne para executar a redenção, nós vimos que deveria haver centenas, milhares de profetas em Israel. Deus não pôde usar nem um. Estavam todos em apostasia. E neste momento, novamente, Deus enviou o seu próprio profeta, o mesmo que veio no espírito e no poder de Elias, com a instrução e mais, irmãos, a autoridade para transmiti-la corretamente. E qual é a instrução, amados? Arrependam-se, abandonem todo o pecado, principalmente o pecado sexual, porque agora é a hora da santificação do corpo. Porque o corpo será transformado, os nossos corpos mortais serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Nesta hora, amados irmãos, é a hora em que nós temos que ser totalmente purificados dos pecados do corpo, do pecado sexual. Porque está escrito que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, os três, nesta hora, sejam achados irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Então, abracem o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, que tem o poder para transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Abracem o Espírito Santo de Deus, que é quem faz esta transformação, removendo o corruptível e estabelecendo o incorruptível. E naquele momento vai ser removido o mortal e estabelecido o imortal. A morte será tragada na vitória. Abracem a justiça e a santidade e andem, permaneçam em retidão diante de Deus. Então, amados irmãos, estas são as verdadeiras palavras e a instrução desta hora. Deus é muito justo de arrebatar aqueles que creram nestas palavras que estão nas Sagradas Escrituras e se posicionaram e serão arrebatados e deixar os outros para trás. Ele fez isso com toda a humanidade no tempo de Noé. Só que tem um detalhe: nestes dias o Senhor Deus, antes de enviar estes tremendos profetas, ele não encontrou um justo sequer. Se o arrebatamento tivesse acontecido, ninguém subiria. Por quê? Porque mesmo aqueles que eram os mais sinceros, que buscavam andar em obediência e em santidade, eles estavam muito longe do padrão exigido para entrar na eternidade. Que foi isto que Jesus fez, derramando o seu sangue, que tem o poder de remover os pecados. Aleluia. Amados, então estas visitações e estes milagres, estas profecias que estão se cumprindo,
Em tudo isso, Deus está transmitindo uma única mensagem. Tudo isto é para dar certeza, para testificar, para certificar a esta geração, para confirmar e dar o seu selo para esta igreja, para esta hora, para este povo, de que estes são os servos desta hora. Estes são os vasos e os instrumentos da última glória, da última visitação. Eles são os portadores da última unção, aquela que foi prometida muito tempo antes. Amados irmãos, isto deve ser claro e patente para nós, e o Espírito que está em nós testifica de que estes são os mensageiros da aliança, os mensageiros da restauração do altar do Senhor, os mensageiros do verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, os mensageiros das vestes das bodas do Cordeiro, sem a qual ninguém entrará no céu, porque estas vestes é a justiça de Deus pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus. Lembrem-se de Gênesis capítulo 3, versículo 15. O próprio Senhor Deus, para não perder os seus filhos caídos, ele sacrificou um animal e cobriu-os com aquela pele sangrando. Um símbolo das vestes que ele nos daria através do verdadeiro Cordeiro de Deus, através do verdadeiro sangue. Amados, Deus não vai aceitar nada menos do que isto. Em Hebreus ele fala que nós entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, que nós só vamos entrar lá pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus. Nesta hora, solta tudo que você poderia estar querendo levar para Deus, porque só tem uma coisa que Deus aceita, é o sangue do Cordeiro, porque somente o sangue do Cordeiro pode remover pecados e dar a santidade e a pureza de Deus novamente através do novo nascimento. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E tentar entrar no céu por qualquer obra das nossas mãos é uma afronta ao Deus vivo, que deu o seu próprio Filho como a única forma, o único caminho. As nossas boas obras virão como consequência desta fé no sangue de Jesus. Lembrem-se que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, quando ele deu de cara com o Messias, ele soltou tudo, os títulos que ele tinha, o conhecimento teológico que ele tinha, todo o conhecimento da Torá que ele tinha, todos os títulos de fariseu de fariseus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, aprendi aos pés de Gamaliel. Ele pegou tudo isso e disse: olha, quando eu contemplei a sublimidade dele, eu considerei isso tudo como esterco, fezes. Eu joguei tudo fora e agora eu quero um único conhecimento, o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de quem agora estou perdendo todas as coisas. E não aceito mais a justiça própria que vem por cumprir a lei, mas agora eu abracei a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, para conhecê-lo até chegar ao ponto de ser participante da ressurreição. Aleluia! Amados, este sangue, este novo nascimento está estabelecendo a lei de Deus na nossa mente e no nosso coração. Então, sem este entendimento, sem esta fé, não há redenção. E é isto que esses tremendos mensageiros estão fazendo. Eles vieram para restaurar o poder e a autoridade deste sangue, o poder e a autoridade desta cruz, o poder e a autoridade desta redenção,
muito mais do que suficientemente poderosa para não apenas perdoar os pecados, mas para aniquilar os pecados e nos gerar de novo agora da semente santa e incorruptível de Cristo. Lembrem-se, irmãos, que quando o tremendo profeta do Senhor ele vê as duas alianças de casamento no céu, ele se espanta porque as alianças são idênticas. E ele olha a igreja, a noiva, e fala: como ela pode usar a mesma aliança que ele, o Rei da Glória? Então, irmãos, em Romanos 8, 29, ele deixa muito claro que o objetivo de Deus é nos transformar à imagem de Cristo. A noiva de Cristo, ela está sendo polida e aperfeiçoada para chegar à estatura do próprio Cristo. E isto, amados irmãos, ninguém pode fazer por si mesmo. Ninguém pode atingir este padrão a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Amados, que missão gloriosa destes mensageiros do céu! Muito recentemente, amados, no dia 3 de dezembro deste ano de 2018, os dois tremendos profetas do Senhor tiveram uma visão, para mim, estarrecedora. Eles viram os dois caminhos, eles viram dois caminhos nos quais a igreja está andando. Eles viram o caminho estreito e o caminho largo. Mas o Senhor, neste dia, focou a atenção deles no caminho estreito. E nós vimos que surpreendente, porque eles dizem: então, o caminho estreito agora é surpreendente, porque quando ele me mostrou o caminho estreito, então ele me mostrou também o papel destes dois profetas do Senhor na agenda atual do Senhor sobre a terra. A missão de Deus agora, enquanto nós falamos. E os tremendos profetas do Senhor continuam dizendo: porque ele me mostrou o caminho largo e então o caminho estreito. Mas agora ele estreitou e ele me mostrou somente o caminho estreito. E então, amados, você pensa que o Senhor mostrou um caminho perfeito, estreito, no qual a igreja santa, que se considerava santa ou que estava buscando a santidade, estava andando. E ele diz: então ele me levou lá atrás no tempo e me mostrou em que condições estava o caminho estreito. Lá atrás, antes do Senhor enviar os seus dois profetas para a terra. E como que o caminho estreito se estendia por toda a terra, elevado neste lugar acima. Mas aí ele viu que este caminho estreito estava totalmente cheio de buracos, totalmente cheio de remendos. A igreja que estava buscando a santidade, a igreja que estava buscando com sinceridade andar no caminho estreito, ela estava andando em um caminho ainda cheio de buracos, cheio de remendos. Então, antes dele enviar os seus dois profetas à terra, era assim que o caminho estreito se estendia. Sim, ele era elevado, mas aí, quando ele mostra que os dois profetas da justiça chegaram, os dois profetas do livro do Apocalipse, capítulo 11, chegaram. O quanto que eles tinham feito naquele caminho, quanto trabalho que teria que ser feito naquele caminho. Porque antes deles começarem a fazer o trabalho, o Senhor mostrou que aquele caminho tinha muitos buracos, abertos e tampados aqui e ali,
de uma forma que você chamaria aquilo de remendo. Quando há um buraco, eles remendam. Então haviam buracos fechados, mas que não foram fechados adequadamente. Oh, amados, estamos vendo a palavra dos odres? Odres remendados, odres velhos ainda, mas buscando com sinceridade. Como Deus é maravilhoso! Então, quando os 2 tremendos profetas do Senhor começaram a trabalhar, então eles começaram a nivelar a estrada. Eles não tamparam um buraco aqui, eles nivelaram tudo. Eles colocaram um novo asfalto. E eles já tinham feito um grande trabalho preparando, mas ainda faltava, ainda haviam árvores que de alguma forma fechavam e escondiam aquele caminho. Mas aí ele pôde ver os 2 tremendos profetas do Senhor já trabalhando para preparar o caminho. E todo lugar onde eles já tinham trabalhado, o caminho estava muito bem preparado. Mas eles tinham que ir e fazer este trabalho em toda a terra. Então o Espírito do Senhor está falando com a igreja a respeito do caminho estreito, que embora muitos tentassem com sinceridade andar em santidade, não era perfeito, porque não havia padrão, não havia um discernimento do padrão. Então havia remendos. Aleluia! Eles tampavam o buraco, mas não a nivelavam. Então agora o Senhor estava colocando os seus 2 profetas em ação, cavando e colocando um novo fundamento. Aleluia! A cruz e o sangue. E então lançando um lindo asfalto do sangue de Jesus. Uma linda estrada nova, um novo e vivo caminho. Ele não estava remendando. Não haviam mais remendos, mas agora tinha sido preparada lindamente. E este caminho então tornou-se muito lindo. Aleluia! E esta conversa, o poderoso profeta do Senhor diz, está revelando os caminhos, os 2 caminhos que a igreja deste tempo presente está andando. 2 caminhos. Aqueles que andam no caminho largo, e o profeta do Senhor diz, eu não estou nem falando deles agora, porque estes do caminho largo, eles precisam ser evangelizados novamente, eles precisam receber Jesus novamente, eles precisam voltar lá atrás onde eles caíram. Mas o Senhor queria falar agora de uma coisa estarrecedora, porque agora Ele está falando de nós. Ele está falando de um povo que estava buscando andar no caminho estreito, mas não conhecia o padrão de santidade do Senhor. Não conhecia e nem sabia que era possível viver hoje aqui em 0 tolerância ao pecado. Então, amados, isto é uma visão maravilhosa do grande amor de Deus. Por que o Senhor precisou trazer um servo de fogo? Ele vem como fogo do ourives, ele vem como a potassa do lavandeiro, ele vem como derretedor em grande chama de fogo para purificar a igreja de Cristo, a igreja sacerdotal, para que agora seja um povo de quem o Senhor chama, sim, agora eu reconheço, são meu povo. Infelizmente, amados irmãos, a maior parte da igreja está andando no caminho largo. A maior parte da igreja global, o corpo de Cristo, está andando lá. Porque esta igreja agora não está se submetendo à voz do Senhor na igreja. Eles estão tentando andar a sua própria forma, a sua própria maneira, fazendo suas próprias agendas, tentando fazer a sua própria forma de entrar no céu, de entrar no arrebatamento, se é que estão pensando nisso. E eles continuam suas vidas normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Entretanto, amados irmãos,
Deus está fazendo uma grande visitação, um grande mover na terra. O céu está invadindo a terra de uma forma chocante. O próprio Deus Pai está visitando a igreja. Mas dentro do contexto do caminho estreito, você pode ver muito claramente que o Senhor está dizendo que agora basta desta vida remendada. Basta de colocar um remendo novo na roupa velha. Agora é a hora de uma total restauração. É a hora de nascer de novo. É a hora de agora manter as vestes limpas. Aleluia! E estes tremendos profetas do Senhor estão colocando o padrão do céu, que é claro e que Deus não vai abrir mão. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, amados, os tremendos profetas do Senhor finalizam esta tremenda visão dos caminhos, a visão do dia 3 de dezembro de 2018, pedindo para a igreja arrependimento completo, uma transformação completa no seu cristianismo, na sua salvação cristã. É por isto que o Senhor enviou estes tremendos mensageiros do céu, com a instrução exata, com o padrão perfeito, para colocar um novo fundamento no caminho, que agora vai passar por toda a terra, e os remidos do Senhor andarão por ele e voltarão e virão a Sião com júbilo. A alegria eterna coroará suas cabeças. Aleluia! Então, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, muito amada igreja de língua portuguesa, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja agora. As duas testemunhas de Apocalipse 11, os dois tremendos e temíveis profetas que vão abalar a terra durante o tempo da grande tribulação, depois da igreja ter sido levada embora, já foram enviados e estão andando entre nós, já executando em uma escala menor, porém, mas a mesma missão, a mesma gloriosa missão de salvar os justos e decretar o juízo de Deus sobre os injustos. O Deus Redentor está em ação para despertar a humanidade e a igreja que está dormindo o sono da morte, a grande apostasia profetizada no livro de 2 Tessalonicenses 2. E amados, até muito pouco tempo atrás, antes do Senhor Jeová Yahweh nos enviar os seus tremendos mensageiros, o seu temível profeta Elias, para restaurar o altar do Senhor Jeová Yahweh, que estava em ruínas, para levar o povo de Deus de volta para o verdadeiro Deus. Havia um terrível silêncio entre o céu e a terra, entre Deus Pai, Jeová Yahweh, e a igreja de Cristo. Então, neste tempo, os falsos profetas fizeram da igreja de Cristo um grande e lucrativo negócio, roubando dos filhos de Deus o maior tesouro da igreja, o poder e a autoridade da cruz e do sangue de Cristo Jesus. A preciosa, a poderosa redenção que o Senhor Deus nos prometeu em Gênesis 3 e que se cumpriu quando o Messias veio e que agora terá o seu pleno amadurecimento, o seu pleno curso, a manifestação perfeita. Amados, estes falsos profetas fizeram comércio das almas dos homens,
vendendo o precioso sangue de Cristo a preço de mercado. E assim a Igreja de Cristo foi desviada do caminho de santidade que leva para o céu e tomou o rumo do inferno, sem se dar conta disto. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o grande amor com que Ele nos amou, mesmo estando nós mortos em nossos pecados, mergulhados no engano desta apostasia infernal, deste outro Jesus, deste outro evangelho, deste outro espírito, desta outra voz que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 em diante. Este outro Jesus, esta outra voz, Deus se compadeceu, Ele não nos condenou, Ele se compadeceu de nós, Ele olhou para nós com misericórdia e Ele então, em sua onisciência, contemplando que quando chegasse o tempo do Messias vir para a igreja, quando o grande e terrível dia do Senhor já estava se aproximando, o mundo estaria como nos dias de Noé. Deus viu isso e Jesus profetizou isso no livro de Mateus, capítulo 24, que naqueles dias da vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. Não haveria um justo na terra. Então, em sua misericórdia, Ele deixou registrado no livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que neste tempo, justamente antes deste grande e terrível dia do Senhor, antes da grande tribulação, do juízo de Deus, portanto, antes do arrebatamento da noiva santa de Cristo, que Ele enviaria o seu mais temível e mais poderoso profeta Elias para cumprir a mesma gloriosa missão de expor o engano deste tempo e libertar a igreja desta cegueira espiritual, o sono da morte, levando-o então este povo de volta para o verdadeiro Deus, abrindo uma tremenda janela de oportunidade para todos os que quiserem entrar no reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, o Senhor, o Deus do céu, Deus Pai Jeová Yahweh, Ele tem incessantemente anunciado através dos seus tremendos profetas, dos seus poderosos mensageiros, enviados para preparar o caminho do Senhor, preparar a vinda do Senhor. Eles que estão clamando no deserto deste mundo, o Messias está vindo. Prepare o caminho do Senhor. Arrependam-se, abandonem o pecado, abracem a justiça e a santidade, porque o tempo acabou. O Messias está vindo, e quando este dia chegar, oh aleluia, será irreversível, irrecuperável. Amados irmãos, amados povos de língua portuguesa, bem-aventurados aqueles que estão ouvindo esta voz nestes dias, porque estes são tempos decisivos para toda a humanidade. Neste exato momento, cada ser humano, por sua própria escolha, estará selando a sua eternidade eterna. Aqueles que ouvirem esta voz, daquele que está clamando no deserto deste mundo, por arrependimento e total abandono do pecado, se eles ouvirem e escolherem abraçar a justiça e a santidade,
que agora ainda podemos alcançar, porque o Espírito Santo ainda está conosco. Estes entrarão na segurança do céu. Mas aqueles que endurecerem o coração serão arrastados para a grande tribulação. E como está escrito em Apocalipse 13, versículos de 6 a 8, todos adorarão o diabo e irão para o inferno. Amados, o poderoso profeta do Senhor, as duas testemunhas de Apocalipse 11, os dois candelabros, as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra, eles têm gritado esta escritura: a Bíblia vai se cumprir. Quem ficar aqui vai adorar o diabo, porque está escrito em Apocalipse 13, de 6 a 8. Eles vão adorar a besta. Todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, todos vão se prostrar e adorar o diabo, vão adorar o anticristo. E irão para o inferno, porque amaram o espírito do erro e desprezaram a verdade que poderia salvá-los. Amados irmãos, não nos enganemos, a Bíblia vai se cumprir. E ela diz que todos vão adorar a besta. Então, os tremendos profetas do Senhor estão gritando: saiam fora desta cena, deste cenário de guerra. Saiam fora deste tremendo tempo de tremendas trevas que está logo ali virando a esquina. Os mesmos dois que apareceram com o Messias no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, estavam ali para testemunhar que aquele era o verdadeiro Messias. Para aqueles 3 apóstolos, como testemunhas de que Moisés e Elias estavam dizendo: este é aquele a quem nós anunciamos. Este é o verdadeiro Messias. Estas duas testemunhas estão agora andando na terra dando o mesmo testemunho. Ouçam este Jesus que vocês estão adorando, este Jesus da prosperidade, este evangelho horizontal desta terra. Este é o falso, o verdadeiro Messias. Ele aniquilou o pecado pelo seu sacrifício. Ele nos fez nascer de novo. Ele nos transportou para o reino do céu. A nossa pátria está no céu. Nós não somos desta terra, nós somos peregrinos, estrangeiros aqui. O Senhor nos libertou para a eternidade e Ele é santo. E Ele deu uma redenção poderosa para nos santificar, para nos gerar de novo agora santos como Ele é santo. E o Senhor Deus não vai abrir mão do padrão de santidade, não o padrão de santidade da igreja mundana, o padrão de santidade do próprio Deus. Porque em Apocalipse 11, capítulo 1, versículo 1, ele já começa falando. E o Senhor já mostrou estes 2 profetas com uma vara de medir. Ele enviou e falou: mede um por um e veja se eles estão dentro do padrão do céu. Mede o altar de Deus e os que adoram nele. Mede o santuário, mede o altar e mede os adoradores. Estas medidas têm que estar exatamente dentro do padrão celestial. Agora, o resto que está lá fora nem se deu o trabalho de medir. Eles serão entregues para serem pisoteados. Tudo já está escrito e tudo se cumprirá. O tempo acabou. O Senhor Deus enviou Elias e Moisés. E eles já estão cumprindo a sua gloriosa missão primeiro com a igreja, até introduzi-la na segurança do céu. E então eles terão pleno poder e autoridade para cumprir a sua missão durante as trevas da grande tribulação.
lutando contra o diabo, lutando contra a trindade satânica. E neste tempo, então, eles irão abrir os olhos de Israel. Deus trabalhará com aquele povo para agora libertá-los do engano que virá. Aleluia! Amados irmãos, o nosso tempo acabou. Eu teria muito mais para falar. E digo para vocês, irmãos, este não é um programinha de rádio para você relaxar. Este programa em língua portuguesa tem que te chacoalhar e te sacudir. Tem que te despertar para que você agora se posicione, abra os seus ouvidos e ouça a instrução que somente este tremendo profeta do Senhor tem, ninguém mais. Um único homem, Noé, pela sua justiça, condenou o mundo antigo. Deus não precisou de muitos profetas. Um único profeta, por cuja boca Deus falou naqueles dias, condenou o mundo antigo inteiro. No tempo quando Jesus veio, João Batista, um único profeta, o profeta do Senhor, que veio no espírito e no poder de Elias, ele, pela palavra dele, o que aconteceu ali em Jerusalém, em Israel, se espalhou por toda a terra, até o ponto em que o apóstolo Paulo fala em Colossenses: este evangelho já chegou a toda criatura debaixo do céu. Vamos despertar, vamos nos posicionar e ouvir esta voz e nos prepararmos para esta tremenda visitação que o profeta do Senhor já disse, e vai acontecer em Nakuru, mas é para todas as nações da terra. Preciosíssimos ouvintes, amados, tão amados, povos e nações de língua portuguesa, preciosíssima igreja de língua portuguesa, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos receber estes tremendos mensageiros celestiais que o Senhor enviou por amor de nós. Vamos receber a mensagem, a instrução, e vamos obedecer à risca para que possamos ver o reino de Deus. Muito obrigada por ouvir este programa. Que o Senhor abençoe a todos.